Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Não é possível que agora não dê tudo certo pro São Paulo ou que as coisas melhorem demais. Aquele diretor de futebol horroroso, o que talvez seja um dos piores diretores da história do São Paulo, finalmente foi demitido e nós podemos comemorar demais em cima disso, coisa que a torcida mais queria, e o São Paulo agora já assume outras responsabilidades para suprir a ausência do Rui Costa, que eu vou trazer nesse vídeo aqui, e tudo que está rolando, tudo que está acontecendo no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. Galera, sem enrolação, bora pro vídeo, mas antes, vão tacando, dando like, vão deixando o like aí, porque o like dá mó moral, ajuda demais o trabalho, o trampo do dia a dia, contribui demais com a nossa mídia alternativa. Então vamos pro vídeo, mas vão tacando o dedo no like aí, eu espero esses 2 segundos, vão tacando o dedo no like aí e bora pro vídeo. Galera, se não é pra chegar aqui feliz, comemorando, eu não sei mais, porque nós já discutimos muito em relação a... Na verdade, a gente discute todo dia, em relação a elenco, em relação a técnico, e agora, o Baby lá da Independente, todos nós, todo mundo demite o Rui Costa, tira esse Rui Costa, porque tirou Casares e Belmonte e ainda ficou em uma gestão horrorosa, um resquício na gestão, e agora o Rui Costa demitido. Então isso é para nós comemorarmos demais, talvez seja isso a grande mudança, a grande diferença que nós queríamos, uma vez que, por mais que a gente não adianta, eu concordo que não adianta chegar e falar, é culpa só do técnico, mas também não adianta trazer técnico incompetente. Você fala, a culpa não é só do técnico, mas Roger Machado também não é técnico pro São Paulo. A culpa não é jogador, mas André Silva e Tapia não são também jogadores pro São Paulo. Cédric Soares. Então tem conversa, tem discussão em relação a isso. Só que era unânime a questão da direção. E agora, em 6 meses, 7 meses, nós resolvemos três caras, já saíram outros, né, mas destaque para 3 que aparentemente são os piores da história do São Paulo: Júlio Casares, Belmonte e Rui Costa. Então acredito eu que essa mudança é para nós comemorarmos demais, porque toda a torcida do São Paulo estava e está consciente, está conscientizada do que das atrocidades financeiras, administrativas, de gestão que acontecem hoje no clube, que destroem o clube, que engessam o clube para ir para frente, para evoluir, para melhorar, para quitar a dívida. Uma coisa é você montar um time e não conseguir ser campeão de uma Libertadores, de um Brasileiro. O time vai bem pra caramba, chega numa final, numa semifinal e perde. Uma coisa é isso. Outra coisa é fazer igual o São Paulo tá fazendo, que é sobreviver. Isso não dá mais. Então, precisa ir mudando esses cabeças, os principais ali, e pode ser passo de tartaruga, mas nós estamos avançando, nós estamos mudando. Isso é único, isso é uma movimentação única na história, isso é histórico no São Paulo. Quando que o São Paulo teve tantas movimentações de cargos grandes em um espaço tão curto de tempo? Acho que nunca houve. Então, agora, eu particularmente estou comemorando demais essa saída desse, pra mim, tá? Isso é opinião, esse gestor horroroso, incompetente, pra não dizer outra coisa. Então, galera, vocês estão felizes ou não? Vamos comemorar demais essa saída do Rui Costa. E aí? Pelo amor de Deus, já deixaram o like, galera? Hoje eu vou vir aqui pedir o like pra vocês. Brincadeira, mas quem esqueceu, vai deixando o like, porque é um dia muito feliz. Eu não esperava isso acontecer. Depois que ele não caiu com o negócio do Roger Machado, dá pra ver um pouquinho de seriedade nessa presidência. Também não confio, mas dá pra ver o mínimo de seriedade, porque esse Rui Costa trazendo o Roger Machado, que talvez nem tenha sido tanta culpa do Roger Machado, mas nós sabemos que ele não é técnico pro São Paulo, que é um cara que nunca deveria ter sido pro São Paulo. Com isso aqui, ó, o que é maior do que tudo, foi eliminado de forma vergonhosa pelo Juventude. Então esse Rui Costa, ele tinha que pagar pelo que ele fez, e tá pagando. Na verdade, ele teria que ter pago muito antes, mas agora finalmente tá pagando. Ainda bem.
Ainda bem. Então isso é maravilhoso demais. Rui Costa fora do São Paulo. Rafinha, muito conturbado ainda. O que será o Rafinha? Rafinha muito provavelmente continuará no São Paulo, mas assim, não vai ter essa coisa de... Não vai ter essa questão de... assumirem, né, quem que é realmente o responsável. Eles vão fazer contratações, tomar decisões e escolhas que na hora do vamos ver, ninguém vai bater no peito. O próprio Rui Costa não bateu no peito do Roger Machado, ele falou, não, o Roger não foi só eu. E todo mundo estava entendendo que a escolha do Roger Machado foi o Rui Costa. Na hora do vamos ver, na hora de prestar satisfação na coletiva do Dorival, ele falou, não fui só eu. Teve uma conversa com todo mundo, não sou só eu que decido. Só que nós vimos internamente que a grande discussão era que quem optou realmente por isso foi o Rui Costa. Então nós não podemos esperar que eles assumam os erros, que eles cheguem e dê a cara a tapa, que eles façam uma boa gestão, que eles sejam comprometidos com o São Paulo, que eles quitem a dívida do São Paulo. Então o Rafinha, pra mim, ele é mais do mesmo. Se você falar pra mim Rafinha e Rui Costa, óbvio que eu prefiro muito mais o Rafinha, confio muito mais no Rafinha. Mas o Rafinha, pra mim, ele não teve ainda... experiência, uma bagagem necessária para ter um cargo estratégico, administrativo no São Paulo. Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Eu gosto do Rafinha. Eu acredito na índole do Rafinha para com o São Paulo. Eu acho que o Rafinha é um cara que ele quer trabalhar. Eu também não confio tanto, tá? Mas, assim, não põe minha mão no fogo. Mas eu acho que o Rafinha ele é um cara que ele quer tentar ajudar o São Paulo de verdade. Só que eu não vejo muito profissionalismo nessa área do Rafinha. Como lateral direito, arrebentou, né? Jogou um baita jogador, uma história gigantesca, não só no futebol nacional, como lá no Bayern, né? Time gigantesco. Mas eu não vejo a experiência, eu não vejo não tem, né? Não tem carreira, não tem... mesmo se ele tivesse, talvez eu não visse força pro Rafinha ser um executivo de futebol, um gerente de futebol, um diretor de futebol. Mas o Rafinha fica aí e tem um cara que está muito próximo de vir pro São Paulo para ser novo diretor de São Paulo. O São Paulo já está procurando um novo diretor. Se vai ser o Rafinha, se vai ser um outro, ou se vai ser o Edmilson. Edmilson é jogador nosso aqui, que foi pro Barcelona, pentacampeão com a seleção. O Edmilson, ele tem grande identificação com o São Paulo, né? Independente de ter algumas questões bem polêmicas, né, envolvendo o São Paulo e alguns torcedores também, o Edmilson ele tem uma grande identificação com o São Paulo. E ele tem um cargo lá na CBF, ele cuida do SCA Brasil, né, acho que é esse o clube, SCA Brasil. Então o Edmilson ele é um cara que ele já vive isso. Eu vejo o Edmilson um cara... não o melhor nome, mas comparado com o Rafinha, eu prefiro o Edmilson. Eu vejo o Edmilson mais nisso, né? Mais nessa gestão do que o Rafinha. E agora tá muito perto do Edmilson ser o novo executivo, né? Novo diretor de futebol do São Paulo. O cargo nunca aparece o cargo certo, né? O fulaninho de tal, ele é o diretor de futebol. Ele é o gerente. Ele é o coordenador. Nunca aparece, né, o nome exato. Por que será, né, São Paulo? Na verdade, nós sabemos o porquê. É porque na hora do vamos ver, na hora que acontece o pior, vocês trabalham pra tirar o corpo, pra tirar responsabilidades. Um deixar a bomba explodir em cima do outro. Então é por isso que não tem. Mas o Edmilson tá aí pra ser o novo executivo, o novo cara de futebol do São Paulo. Rafinha continuaria e o Edmilson chegaria pra fazer a duplinha ali, o par. Quero saber a opinião de vocês em relação a isso. Acho de uma certa forma interessante, mas não tá muito em cima. Isso tá tudo acontecendo muito rápido. Eu não sei ainda muito bem do que pensar sobre isso.
Não sei porque o São Paulo, o Leonardo, né? Pra mim o grande nome seria o Leonardo pra vir pro São Paulo. Só que o Leonardo, ele... eu sei até o que vocês vão comentar. Tidico, o Leonardo não vem porque é uma bagunça, porque o clube virou um lixo. E é verdade, né? Administrativamente falando, o São Paulo virou um lixo com essas pessoas à frente, né? Ou tem Aires, Douglas Schwartzman, Casares, né? Amara, Dedé, Rui Costa, Belmonte, aquele outro lá, Márcio Carlo Magno. É um lixo, né? Essas pessoas, pra mim, né, falando agora, não conheço nenhuma pessoalmente, falando do profissional, pelo que eu vi, é tudo um lixo, tá? Pra mim é de uma inutilidade, de uma incompetência gigantesca no quesito profissional. No quesito profissional. Então, o Leonardo não conseguir, o São Paulo não conseguiu o Leonardo, é compreensível, né? Porque pra mim o grande nome seria o Leonardo. Mas o Edmilson, melhor do que o Rafinha. Acho que o São Paulo é grande pro Edmilson ainda, nessa questão de gestão. Se ele realmente vir, se ele realmente chegar, vamos torcer muito. Mas tem um outro nome que eu preferiria demais, é o Marcos Braz. Não tem jeito. Marcos Braz seria o nome que mais me agradaria. Não tem nem eu não preciso nem pensar pra isso. O cara fez um trabalho espetacular no Flamengo e foi mesmo, porque o Flamengo ele não trabalhava com o BAP, ele trabalhava com o Landim. Landim mal aparecia. O presidente só aparecia em casos pontuais. Eu achava muito interessante esse formato do Flamengo, que o Landim não precisava nem fazer nada. O Marcos Braz conseguia resolver absolutamente tudo. Sempre achei o Marcos Braz de uma competência, de uma capacidade gigantesca. Diferente agora do Boto e do BAP lá. A gente vê um Boto meio perdido, meio fraco nas contratações, e um BAP, na questão do presidente, muito mais ativo do que o Landim era. Então o Marcos Braz, ele resolve mesmo. Então o Marcos Braz, ele é um cara muito forte, muito inteligente, além de fazer um trabalho espetacular no Flamengo, que muitos não fazem. O Boto, pra mim, não faz nem sombra do que fazia o Braz no Flamengo. Ele fez um trabalho espetacular no Remo, né? E além disso, o Marcos Braz poderia abrir as portas pro São Paulo em relação ao Flamengo. O Flamengo quer ter um ótimo relacionamento com o São Paulo em relação a negociações, né? Negociações recentes, né? Propostas, rumores, sondagens, interesses. Para mim, o São Paulo poderia abrir as portas em relação a jogadores do Flamengo com o Marcos Braz aqui, né? Poderia ser uma questão muito diferenciada isso, porque o Flamengo quer negociar jogadores com o São Paulo e o Marcos Braz conhece grande parte desses jogadores, então eu acho que isso poderia ser um potencial gigantesco de ter o Marcos Braz, fora toda a gestão dele que eu sempre defendi, sempre achei um cara muito competente, um cara que chega e resolve, não corre, não foge, assume as responsabilidades, tenta fazer o melhor, faz boas contratações. E tá sem clube. Acabou de sair do Remo. Se o Remo levou o Marcos Braz, por que o São Paulo não pode trazer o Marcos Braz? Daria pra trazer, sim. Eu vejo o Marcos Braz mostrando um grande amor, né? Um grande carinho pelo Flamengo ainda, mas isso não impactaria em nada, porque o Marcos Braz, gente, quase 100% de certeza aqui, tá? 99% de certeza que o Marcos Braz não voltará pro Flamengo, pelo menos não agora. Dificilmente voltará. O que eu sei disso é que eles não vão trazer o Marcos Braz. Boto tá pra ser demitido se não apresentar melhores resultados agora. Agora o Boto, os caras ali já tá na corda bamba, porque o Flamengo não aceita perder nenhum jogo, não aceita mau desempenho em nenhum jogo. Então o Boto tá pra ser demitido, com contratações bem questionáveis, né? Dinheiro ilimitado do Flamengo e contratações bem questionáveis de Plata, Carrascal, Samulino, né? São contratações ali interessantes, mas de jogadores que não estão entregando o que deveriam pela forma como vieram e pelo que custaram. Então o Boto já tá daquele jeito, e o que eu tenho é que o Boto muito provavelmente será demitido, se não apresentar resultado imediato, pode sim ser demitido do Flamengo, e o Flamengo vai contratar outro executivo, outro diretor de futebol que não é o Marcos Braz. Então por essas e outras, eu queria demais o Marcos Braz no São Paulo. Presta atenção.
Rui Costa demitido, tem o Rafinha que vai continuar lá, aí pode chegar o Edmilson como par do Rafinha, mas eu gostaria do Marcos Braz. E aquele começo do vídeo que nos anima demais e dá esperança desse Rui Costa longe e fora do São Paulo, isso é porque nós temos agora um técnico, né? A gente sempre chega e fala, e isso bateu nos jogadores e em todo mundo, né? Esse negócio de, mas o elenco não é ruim, não é culpa do técnico, né? Quando os caras perdem os gols, mas também não dá pra jogar, os caras estão com o salário atrasado. Sempre tem uma desculpa, né? Mas não dá, eles estão com o salário atrasado, você jogaria? Quando perde, não é culpa do técnico. Quando não são os jogadores, quando o técnico mexe errado, qualquer um, tá? Não tô falando de nenhum técnico específico. Não é culpa do técnico. Se chega o Guardiola, não monta esse time. Jargões prontos, né? E aí tá chegando no problema da gestão. Então agora, tiramos o Rui Costa. O Rui Costa, ele era o que. Acho que no momento era o nosso pior inimigo. Tiramos o Rui Costa, tá demitido. Então agora as coisas precisam melhorar. E nós temos uma pecinha aí que eu acredito que possa melhorar muito e evoluir muito a partir de tudo isso, que é o Dorival Júnior. Dorival Júnior ganhou aquela Copa do Brasil em 2023, arrumando o time do São Paulo. E pra mim, o Dorival, ele acabou de assumir o time do São Paulo. Pra mim, o Dorival, se tem alguém que pode arrumar esse time, esse alguém é o técnico Dorival Júnior. É um cara que sabe trabalhar com elencos horrorosos que tem na mão e me dá muita esperança, porque o elenco precisa de reformulação, mas nós agora temos um técnico competente, tiramos o Rui Costa, que era o que acho que se aproximava do nosso maior inimigo momentaneamente, e o time, quando eu chego aqui e critico Caleri e Luciano, muitos vêm aqui comentar contra mim. Você não você é burro, você não sabe nada. Eu acho que já se encerrou o ciclo. Se você comparar Caleri e Luciano com Tapia e André Silva, eu prefiro Caleri e Luciano. Mas os Caleri, Luciano, até mesmo o Lucas, que pra mim é um ídolo, que eu sempre elogiei, esses caras pra mim eles estão custando muito alto do que eles estão rendendo. Todos. Se você comparar o Luciano hoje, o Luciano eu acho que ele é o melhor atacante do São Paulo, mas eu ainda acho que é pouco pra gente, sabe, eu acho que nós não podemos nos contentarmos com tão pouco. Eu gosto do Luciano, hoje pra mim ele é o melhor atacante do São Paulo disparados, com o Lucas aí, né, sem se recuperar, Caleri, a fase que tá, André Silva, Tapia, Ferreira, não vou nem falar. Tem o Arthur, o Luciano é o melhor finalizador, né, o Arthur tá jogando muito, mas é ponta. O Luciano talvez seja o melhor atacante, o melhor centroavante, digamos assim, do São Paulo hoje. Só que eu acho que eles recebem muito pelo que eles estão entregando. Nós somos eliminados pelo Juventude. Que conversa é essa? Quando foi eliminado pelo Juventude, até os jogadores que a gente mais gosta poderia ter mandado o time inteiro embora, que teria justificativa. Né? Que conversa é essa? Então, e eu falo também muito, não é só de gosto. Isso a gente pode discutir. Mas o Luciano fez, o Caleri fez, o André Silva, não é tão... a gente pode ficar discutindo isso. Só que eu acho que eu queria uma reformulação pelo tempo que esses caras estão. É um fim de ciclo. Eu acho que encerrou o ciclo e o São Paulo precisava de uma reformulação um pouquinho mais agressiva, mexendo nos principais aí do elenco. Meu campo tá ótimo. A zaga dá pra carregar, gosto do Sabino e do Alan Franco, tem outros chegando, dá pra carregar a zaga, o meio de campo eu gosto, as laterais é um problema, mas tem o Lucas Ramon, o Wendel vai ter que jogar, o meio de campo eu gosto, o ataque tem o Arthur, pra mim precisava de uma reformulação um pouquinho, chegou o Vitor Sá, pra mim precisava fazer uma reformulação um pouquinho mais forte ainda na meia atacante e na centroavante ali pro São Paulo encaixar agora. Uma vez que tem técnico e que nós estamos finalmente tentando, né, arrumar a casinha de dentro pra fora, demitindo Belmonte, Casares, Rui Costa, tirando, né, demitindo alguns e tirando outros, né, que é o mais importante. Mas e aí, o que vocês estão achando de tudo isso? Vão deixando nos comentários, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Valeu e até a próxima!